Sejam muito bem-vindos a mais uma web aula da disciplina de Química Analítica 2. Na aula de hoje, nós iniciaremos um novo módulo, pois começaremos a falar da volumetria de oxirredução, que corresponde ao módulo 6. Antes, porém, como é de praxe, nós vamos fazer uma pequena revisão da última aula, visto que na última aula nós finalizamos o módulo 5, que versa sobre a volumetria de precipitação. Nessa aula nós comentamos um pouquinho dos fatores que afetam a curva de titulação na volumetria de precipitação. Dentre esses fatores podemos destacar a concentração e o KPS. A concentração, quanto maior for a concentração dos reagentes, titulante e titulado, mais favorável à titulação. E o KPS, quanto menor, ele favorece a titulação, uma vez que é mais fácil você alcançar o produto de solubilidade e formar um precipitado. Nessa aula também, nós destacamos aqui a detecção do ponto final numa curva de titulação para a volumetria de precipitação. E calculamos aqui a diferença entre o ponto final e o ponto de equivalência, que corresponde ao erro de titulação. Na aula de hoje, então, nós vamos introduzir a volumetria de oxirredução ou volumetria redox. Isso porque as reações de oxirredução ou reações redox são todas as reações químicas que envolvem transferências de elétrons. Ou seja, qualquer reação onde ocorra a perda ou ganho de elétrons é caracterizada como uma reação de oxirredução. No esquema aqui, na figura, nós temos uma representação clássica de uma titulação de oxirredução, onde nós temos um agente oxidante ou redutor na boreta, titulando um agente oxidante, uma espécie oxidante ou redutora nessa célula. Nós também temos um agitador magnético e um eletrodo, um sistema com dois eletrodos, provavelmente um eletrodo de vidro combinado e um contra-eletrodo de platina, para que nós possamos medir o potencial à medida que a titulação é realizada. A partir desse potencial, nós podemos então calcular a concentração do analito de interesse. A partir então dessa titulação e da determinação do potencial que corresponde ao potencial, à concentração do analito de interesse, eu posso então plotar uma curva de titulação para a volumetria de oxirredução, semelhante às curvas que nós demonstramos na volumetria ácido-base e na volumetria de precipitação, ou seja, com caráter senoidal, onde nós podemos verificar a variação do volume do titulante pelo potencial ou concentração do meu titulado. O processo de oxidação envolve então a perda de elétrons por parte da substância e, consequentemente, um aumento do número de oxidação ou NOx. Por exemplo, a espécie zinco zero ou zinco metálico no estado sólido, quando reage com cobre aquoso, cobre iônico, cobre 2+, ele vai, por uma reação de oxirredução, formar zinco 2+, estado aquoso, mais cobre 0. Ou seja, nós temos o zinco saindo do NOx, ou número de oxidação 0, para um número de oxidação mais 2. Ou seja, teve uma variação de NOx aqui de mais 2. Da mesma forma, nós temos aqui no segundo momento a espécie de cromato, característica de uma técnica específica da volumetria de oxirredução, que é a dicromatometria, que vocês verão na parte experimental do nosso curso. O dicromato, ao reagir em meio ácido com o ferro 2+, por uma reação de oxirredução, vai formar cromo 3 e ferro 3, além de água. Ou seja, o ferro, que inicialmente tem um NOx mais 2, passa para o NOx mais 3, ou seja, ele sofre uma oxidação uma vez que ele aumenta o seu NOx. Esse aumento do NOx, tanto do ferro como do zinco, está atrelado à perda de elétrons, porque quando a espécie zinco zero perde elétrons, ele aumenta o seu NOx. Por outro lado, o processo de redução envolve o ganho de elétrons por parte de uma substância e, consequentemente, uma diminuição do NOx ou número de oxidação. Pegando o mesmo exemplo do zinco zero reagindo com cobre 2+, formando zinco 2+ e cobre 0, nós temos então que o cobre sai do NOx 2+ para o NOx 0, ou seja, ele sofre uma redução do seu número de oxidação, uma vez que ele sai de mais 2 para 0. Da mesma forma, no exemplo do dicromato, nós temos que o cromo,
que apresenta um NOx mais 6, passa para um NOx mais 3, ou seja, ele sofre uma redução desse NOx devido ao ganho de elétrons. Tá ok? Em qualquer reação de oxirredução, o número de elétrons perdidos pela espécie química que sofre oxidação deve ser sempre igual ao número de elétrons ganhos pela espécie que sofre redução. Isso é conhecido na volumetria de oxirredução como o princípio da eletroneutralidade do meio. Isso porque, nas reações de transferência de elétrons, sempre nós temos a perda de elétrons ocorrendo aos pares. Uma espécie perde elétrons e a outra ganha os elétrons, tá ok? Então, se eu perco 2 elétrons, alguém tem que receber esses 2 elétrons, tá ok? Esse é o princípio da eletroneutralidade. A reação entre a quantidade de matéria das substâncias reduzidas e oxidadas é fixada, então, pelo balanceamento das reações. Já que nós falamos então do número de oxidação, ou NOx, nós vamos apresentar aqui algumas formas de calcular esse NOx. No caso de compostos iônicos, que são os mais utilizados, o NOx é dado pela própria carga elétrica do íon, ou seja, o número de elétrons que o átomo perdeu ou ganhou. No caso aqui do cloreto de sódio, que é uma espécie iônica, nós temos que ele é formado por sódio, que é um metal da família 1A, e que por ser da família 1A tem um elétron na camada de valência, e o cloro, que é da família 7A, e por ser da família 7A, apresenta 7 elétrons da camada de valência. Como o cloro tem uma afinidade por elétrons maior do que o sódio, ele acaba arrancando esse elétron do sódio, formando então o sódio mais, tá ok? Espécie iônica com uma carga mais 1, e consequentemente o NOx desse sódio vai ser mais 1. Ao passo que ao doar esse elétron para o cloro, o cloreto fica com um elétron a mais, consequentemente cloro menos. E isso dá a ele o NOx menos 1. No caso dos compostos covalentes, ou seja, aqueles que são formados por ligações covalentes, não há precisamente um átomo que perde ou que ganha elétrons. Na verdade, o que nós temos é um compartilhamento de elétrons. Nos compostos covalentes, o NOx, então, é a carga elétrica teórica que o átomo iria adquirir se houvesse uma quebra da ligação covalente, tá ok? O típico exemplo aqui é do HBr, que é um composto covalente, formado pelo hidrogênio, que é da família 1A, então ele vai ter um elétron na camada de valência, e pelo bromo, que é da família 7A, que possui 7 elétrons na camada de valência. Para que ocorra, então, a ligação covalente, tanto o hidrogênio como o bromo vão compartilhar esses elétrons e o bromo terá 8 elétrons na camada de valência, somando com o elétron do hidrogênio, e o hidrogênio terá 2 elétrons na camada de valência, que é o suficiente para ele alcançar a estabilidade. Deste modo, nós temos, se essa ligação fosse quebrada, uma tendência de que o hidrogênio perdesse esse elétron, e por isso o NOx dele vai ser mais 1, e o bromo ganhasse esse elétron, e por isso que o NOx dele vai ser menos 1. Atenção, o NOx então corresponde à carga do íon. No caso do cobre 2+, o NOx vai ser 2+. E no caso do dicromato, no caso do cromo presente no dicromato, nós sabemos que algumas espécies contêm NOx conhecidos. Por exemplo, o hidrogênio geralmente possui NOx mais 1, mas nos hidretos ele possui NOx menos 1. O oxigênio geralmente possui NOx menos 2, com exceção dos óxidos e superóxidos, cujo o NOx pode ser menos 1,5 ou menos 1. Mas nesse caso específico aqui, nós temos que o oxigênio tem um NOx menos 2, e como nós temos 7 oxigênios, nós multiplicamos por 7, o que dá um NOx total de menos 14. Já o cromo não apresenta um NOx conhecido, já que ele tem valência variável. Consequentemente, nós chamaremos o NOx dele de X. E como nós temos 2 cromos, nós multiplicamos por 2. Consequentemente, o NOx dele vai ser dado por 2x. Numa espécie iônica complexa como essa, a soma dos NOx das espécies que compõem é igual ao NOx total da espécie iônica. Por isso, 2x mais menos 14 é igual a menos 2, que é a carga do íon. Tá ok? Resolvendo aqui essa equação, nós encontramos que x é igual a mais 6. Como o NOx do cromo é equivalente a x, então o NOx vai ser mais 6. Fazendo uma pequena revisão aí disso que vocês já devem ter visto na química geral.
Como nós mencionamos anteriormente, as reações eletroquímicas ou as reações de oxirredução ocorrem aos pares. Uma espécie perde elétrons e outra espécie ganha elétrons. Portanto, podemos separar uma reação de oxirredução em dois componentes, os quais são denominados de semi-reações. Na prática, uma semi-reação só apresenta sentido didático, uma vez que ela não existe de forma concreta, sendo que para ocorrer uma semi-reação de oxirredução, eu tenho que ter uma outra espécie sofrendo uma semi-reação de redução. A partir das semi-reações, podemos indicar de maneira mais conveniente qual espécie ganha ou perde elétrons. Quando somadas as semi-reações, os elétrons nelas simbolizados devem ser cancelados, para que seja mantido o princípio da eletroneutralidade. Tá, ok? Então, se eu tenho uma semi-reação de oxidação perdendo 2 elétrons, eu tenho que ter necessariamente uma semi-reação de redução ganhando esses 2 elétrons. Voltando então a um caso aqui, um exemplo, nós temos a semi-reação do zinco 0 reagindo com cobre 2+, formando zinco 2+ e cobre 0. Esse zinco vai então sofrer uma semi-reação de oxidação, como nós destacamos anteriormente, ou seja, ele sai do NOx 0 para o NOx 2+, ganhando 2 elétrons, e o cobre vai sofrer uma semi-reação de redução, ou seja, ele perde 2 elétrons devido à redução do cobre de mais 2 para NOx 0. Tá, ok? Se então cancelarmos os elétrons que aparecem nos reagentes e nos produtos, nós temos então que a reação global vai ser igual a zinco mais cobre 2+, no equilíbrio com zinco 2+ e cobre 0. Essa reação é conhecida como reação global. Como vocês podem ter observado, a grande vantagem de você apresentar em termos de semi-reação é que você enxerga os elétrons que participam da reação. Ao passo que na reação global os elétrons não são demonstrados, você não pode visualizá-los diretamente. As semi-reação são convenientemente escritas na forma de redução. Isso é uma convenção. Geralmente se escrevem semi-reações sempre na forma de redução, tá, ok? Portanto, zinco 2+, ele deve ser escrito reduzindo para zinco 0, consequentemente perdendo 2 elétrons. Ganhando 2 elétrons, perdão. E o cobre 2+, da mesma forma para cobre 0 mais 2 elétrons. Para escrever corretamente as semi-reações, de modo a descrever um processo químico termodinamicamente permitido, é necessário conhecer a tendência das várias substâncias em ganhar ou perder elétrons. Quando nós falamos termodinamicamente permitido, é que é um processo que ocorre no sentido convencional, ou seja, dos reagentes para os produtos. Os reagentes oxidantes ou simplesmente oxidantes possuem uma forte afinidade por elétrons e podem fazer com que as substâncias sejam oxidadas, retirando delas elétrons que necessitam para se reduzir. Por outro lado, os agentes redutores ou simplesmente redutores facilmente eles cedem elétrons às espécies oxidantes, reduzindo-as. Portanto, na reação envolvendo essa espécie aqui conhecida como permanganato, e que será muito utilizada na perganometria. Nós temos o íon permanganato reagindo com o ferro 2+, em meio ácido, para formar manganês 2, ferro 3 e água. Nós temos então que o ferro tem um NOx 2 e sofre uma reação de redução, já que ele vai para NOx mais 3, ou seja, sofre uma reação de oxidação, NOx aumentou, tá, ok? Ou seja, se ele sofre uma reação de oxidação, ele promove uma reação de redução no seu par. Consequentemente, ele é um agente redutor. De forma análoga, o manganês, que apresenta um NOx 7 desse lado, apresenta no segundo momento, nos produtos, um NOx mais 2. Ou seja, ele sofre uma redução, ele reduz de 7 para 2. Consequentemente, o manganês sofre uma redução, ele promove a oxidação do seu par. A oxidação desse ferro ocorre devido à redução desse manganês, assim como a redução do manganês ocorre devido à oxidação do ferro. Consequentemente, o manganês é um agente oxidante, o MnO4. As reações de oxirredução
podem ocorrer pela transferência direta de elétrons do doador, ou seja, do agente redutor, para o aceitador, que é o agente oxidante, ou pelo contato íntimo das espécies. Se essa reação for espontânea, ou seja, se ela for termodinamicamente aceita, no sentido direto, nós chamamos de pilhas ou células galvânicas. E também pode ocorrer pela transferência de elétrons por meio de um condutor metálico externo, sem que as duas espécies reagentes entrem em contato. No primeiro caso, onde nós temos uma transferência direta de elétrons, nós podemos exemplificá-lo a partir de uma reação de contato direto que ocorre entre pedaços de cobre imerso em uma solução de nitrato de prata, formando essa árvore aqui chamada de árvore de prata. Tá, okay? O contato direto, então, de íons prata que migram para o metal e são reduzidos, ou seja, nós temos prata mais, na forma iônica, mais um elétron, formando prata zero. E, ao mesmo tempo, nós temos uma quantidade de cobre equivalente sendo oxidado, ou seja, cobre zero passa a cobre 2+, mais 2 elétrons, formando, então, essa árvore conhecida como árvore de prata. Ok? Essa é um tipo de transferência direta de elétrons, ou seja, a espécie oxidante e a espécie redutora estão em contato íntimo. Tudo bem? A sequência, então, se nós multiplicarmos a semi-reação da prata por 2 e somarmos a reação, obtemos então a equação iônica líquida para o processo global. Ou seja, a prata ela está ganhando um elétron às custas da redução, tá ok? Então nós vamos multiplicar essa semi-reação por 2 para que nós tenhamos o ganho de 2 elétrons, uma vez que o cobre ele vai perder esses 2 elétrons. E nós devemos, para manter o princípio da eletroneutralidade, termos elétrons equivalentes, ou seja, a semi-reação de oxidação deve ter o mesmo número de elétrons da semi-reação de oxidação. Por isso, nós multiplicamos a semi-reação de redução por 2. Com isso, então, nós temos o cancelamento dos elétrons que aparecem nos reagentes e nos produtos, e a soma dessa reação da reação global para a árvore de prata, que é 2 prata mais cobre zero é igual a 2 prata NOx zero mais cobre 2+. O outro exemplo que nós destacamos aqui é a transferência indireta de elétrons. Para isso, nós vamos considerar novamente a reação global entre que representa a árvore de prata, né? 2 prata mais cobre zero, entrando em equilíbrio, formando 2 prata zero mais cobre 2+. Podemos construir, então, um sistema onde essas semi-reações que compõem essa reação global ocorrem sem que as espécies reagentes entrem em contato íntimo. Esse sistema é chamado de pilha ou célula galvânica. E uma representação esquemática dele pode ser vista aqui a seguir. Nessa representação, nós podemos destacar que nós temos um eletrodo de cobre, tá ok? Esse eletrodo de cobre é o eletrodo onde vai ocorrer a oxidação do cobre, a semi-reação de oxidação do cobre, ou seja, o cobre ele vai sair de 0 para +2, portanto ele é conhecido como ânodo, onde ocorre a semi-reação de oxidação para as volumetrias de oxirredução, nós chamamos o eletrodo onde ocorre a semi-reação de oxidação de ânodo, e por outro lado, nós temos aqui um eletrodo de prata, onde nós temos a semi-reação de redução, uma vez que nós temos prata mais partindo para prata zero. E esse eletrodo aqui, onde ocorre a semi-reação de redução, é conhecido como cátodo, tá ok? Nós temos também uma ponte salina, que mantém a eletroneutralidade do meio, tá ok? E o mais importante, nós temos aqui a representação do fluxo de elétrons no meu meio, tá ok? Isso quando o circuito apresenta uma baixa resistência, tá ok? Ele permite o fluxo de elétrons da espécie que está sendo oxidada para a espécie que está sendo reduzida. Uma vez que a espécie que está sendo oxidada, ela aumenta o NOx e perde elétrons, e a espécie que está sendo reduzida, ela diminui o NOx e ganha elétrons. Então, os elétrons saem da espécie oxidada para a espécie reduzida. Deste modo, o fluxo de elétron é esse representado aqui na imagem. Se, por outro lado,
nós aumentarmos a resistência aqui e adicionarmos um multímetro a esse sistema, nós podemos medir com facilidade o chamado potencial de circuito aberto do sistema, que corresponde ao potencial correspondente à reação desses pares oxidante e redutor. Tá, ok? Numa representação mais detalhada, nós podemos visualizar aqui em detalhes o fluxo de elétrons que ocorre no meu fio condutor, tá, ok? Da espécie que está sendo oxidada para a espécie que está sendo reduzida. E aqui em detalhe nós podemos visualizar o que ocorre precisamente no meu eletrodo de cobre e no meu eletrodo de prata. No eletrodo de cobre nós temos a perda de elétrons e, consequentemente, a passagem do cobre de 0 para 2+. Consequentemente, com o passar do tempo, esse eletrodo vai ser degradado, ele vai ser consumido aqui na reação, às custas da liberação de elétrons. Por outro lado, o eletrodo de prata, eu vou ter uma deposição da prata da solução sobre o eletrodo, tá, ok? Às custas do meu ganho de elétron. Ou seja, o que está representado aqui na semi-reação de redução. A prata da solução, a prata mais, se transformando em prata zero, às custas da deposição dessa prata zero sobre o eletrodo de prata. Por fim, nós temos aqui uma representação do fluxo de íons na minha ponte salina, visto que, se na semi-reação de oxidação nós temos uma perda de elétrons, nós temos então que compensar esses elétrons que foram perdidos com espécies com carga negativa, como é o caso dos cloretos. Por outro lado, nós temos uma sobrecarga de elétrons no outro lado do meu meio racional. Por isso, nós temos uma compensação dessas cargas aqui pelos íons potássicos, que apresentam carga positiva. Para que esse circuito continue funcionando ininterruptamente, até que eu tenha um consumo de toda a minha solução, é necessário então desse tubo em U, que é conhecido como ponte salina. Dentro desse tubo temos então uma solução de KCl, uma vez que tanto o potássio como o cloreto apresentam alta mobilidade iônica. Dentre as várias substâncias que podem estar envolvidas em uma reação de oxidorredução, a tendência em se reduzir ou se oxidar varia bastante e é medida por um número denominado potencial padrão de eletrodo. Em uma célula galvânica, onde cada meia célula é constituída por uma solução iônica de mesma concentração, a direção do fluxo de elétrons depende de sua composição, ou seja, das duas semi-reações envolvidas e, portanto, dos seus potenciais. Cada semi-reação tem um potencial padrão de eletrodo, que é dado em volt, medido em relação a um potencial de referência. Esse padrão de referência precisa de alguns pré-requisitos, dentre eles, ser de fácil construção, exibir comportamento reversível, para que possa ser utilizado em mais de uma reação, e produzir potenciais constantes e reprodutíveis. Ou seja, trocando em miúdos, a forma de você mapear a tendência de uma reação ocorrer ou não é realizada a partir do potencial padrão de eletrodo. Porém, para que nós possamos medir o potencial de um padrão de um eletrodo, nós precisamos de um padrão de referência, que deve atender a todos esses pré-requisitos que foram mencionados. Um eletrodo que preenche a todos esses pré-requisitos é o eletrodo padrão de hidrogênio, ou EPH. Aqui nós temos a representação esquemática de um eletrodo padrão de hidrogênio, que é constituído por um fio de platina, tá, ok? Com uma plaquinha de platina platinizada, para que eu tenha um aumento da minha área superficial. Dentro desse tubo, ele é envolto aqui por um tubo de vidro, onde nós temos uma solução ácida com uma fonte de H+, e nós temos aqui também uma interface gasosa, onde nós temos presente H2, ou seja, H+ na forma aquosa e H2 na forma gasosa, tá, ok? Esse sistema, então, corresponde a um eletrodo padrão de hidrogênio. Portanto, as semi-reações envolvidas são H2 na forma gasosa em equilíbrio com H+ na forma aquosa, liberando 2 elétrons. A este padrão foi atribuído, então, potencial padrão de redução igual a zero, ou seja, é 0 igual a 0. Isso é uma convenção. Na verdade, os potenciais são relativos. Relativos a quem? Ao potencial
padrão de referência, tá ok? Então, se padronizou que o potencial dessa reação do hidrogênio gasoso com o hidrogênio na forma aquosa, que é uma das reações mais simples que nós temos dentro da eletroquímica, se convencionou, se padronizou que essa reação teria um potencial padrão igual a zero. A partir, então, dessa reação, nós podemos medir os potenciais das outras espécies. Admite-se que esse processo, portanto, é dividido em dois estágios. Inicialmente, nós temos o H2 gasoso em equilíbrio com hidrogênio gasoso em solução saturada. Essa é a reação número 1. Na sequência, esse H2 em solução saturada, ele entra em equilíbrio com H2 em meio aquoso, liberando os 2 elétrons, que corresponde à segunda reação. Cancelando, então, aqui os H2 em solução saturada nos produtos e nos reagentes, nós temos a reação global para o eletrodo padrão de hidrogênio. A este padrão foi atribuído um potencial padrão de redução igual a zero, como nós tínhamos já mencionado, e as semi-reações que forçam a espécie H+ a aceitar elétrons, ou seja, que reduzem o H+ para H2, são atribuídos um potencial menor do que zero. Tá, ok? Já aquelas que aceitam elétrons da semi-reação de redução do hidrogênio, ou seja, que oxidam o H2 gasoso para H+, são atribuídos um potencial padrão maior do que zero. Generalizando, podemos dizer que entre duas reações, aquela que possui o menor potencial padrão força a outra a receber elétrons, tá ok? Então, se nós queremos diminuir o NOx à custa do ganho de elétrons, ou seja, se nós queremos uma redução, nós devemos procurar uma espécie que tenha o menor potencial padrão, tá ok? As reações de oxirredução são espontâneas, ou seja, termodinamicamente permitidas, se, apenas se, o potencial de redução total for maior ou igual a zero. Um exemplo, nós pegarmos a semi-reação do cobre 2+, ganhando 2 elétrons para formar o cobre 0, nós temos um potencial padrão tabelado, provavelmente calculado em relação a um eletrodo padrão de hidrogênio, de mais 0,337 volts. Por outro lado, o zinco 2+, ao ganhar 2 elétrons para formar o zinco 0, vai ter um potencial padrão de menos 0,763 volts. Se nós então invertemos a segunda semi-reação, nós temos então agora a semi-reação de oxidação do zinco. Lembrem-se que eu falei alguns slides atrás que geralmente, por convenção, as semi-reações são escritas na forma de redução. Por quê? Porque os potenciais padrões de redução são tabelados. No entanto, eu não posso ter uma reação, duas semi-reações de redução ocorrendo uma reação redox. Eu tenho que ser sempre elas aos pares, uma semi-reação de oxidação e uma semi-reação de redução. Portanto, a princípio aqui nós vamos inverter a semi-reação do zinco. Com isso, nós temos agora a oxidação do zinco, ou seja, zinco 0 em equilíbrio com zinco 2+, mais 2 elétrons. E por conta dessa inversão dessa semi-reação, nós temos agora um novo potencial padrão, que nós chamamos de potencial padrão linha, que é positivo, ou seja, invertemos aqui o sinal, devido à inversão da semi-reação de redução para a semi-reação de oxidação. Somando então a primeira semi-reação, a semi-reação de redução do cobre, com a inversão da segunda semi-reação, ou seja, a semi-reação de oxidação do zinco, nós temos então que cobre reduz para cobre 0 com potencial padrão 1 de mais 0,337 volts e o zinco oxida para zinco 2+, com potencial padrão aí 2 de mais 0,763 volts. Somando então essas duas semi-reações e não esquecendo de cancelar os elétrons nos produtos e reagentes, nós temos então que a reação global vai ter um potencial padrão total de 1.100 volts, tá ok? Isso porque o potencial padrão total é igual ao potencial padrão da reação 1 mais o potencial padrão da reação 2, tá ok? Como esse potencial padrão total é maior do que zero, a reação é espontânea, ou seja, ocorre da esquerda para a direita. Por outro lado, se a primeira semi-reação fosse invertida, lembrem-se que nós invertemos, no caso anterior, a segunda semi-reação, ou seja, a reação do zinco. O que estamos propondo agora é inverter a primeira, ou seja, a semi-reação de redução do cobre. Nós teríamos então o cobre agora oxidando de cobre 0 para cobre 2+, liberando 2 elétrons. E
Consequentemente, nós teríamos uma inversão do potencial padrão, que agora é convertido ao potencial padrão linha, potencial padrão 1 linha, de menos 0,337 volts. Somados, então, a reação de redução do zinco, que tem um potencial padrão 2 de menos 0,763 volts, nós temos uma reação global, lembrando aqui de cancelar os elétrons dos produtos e reagentes, igual a zinco 2+, mais cobre 0, formando cobre 2+, e zinco 0, um potencial padrão total de menos 1,100. Ou seja, nós estamos somando essas duas semi-reações, mais com menos dá menos, o potencial padrão total será negativo. Portanto, a reação entre o cobre 0 e o zinco 2+, não é espontânea. Diferentemente da reação entre, voltando aqui um pouco dos slides, diferentemente da reação entre o cobre 2 e o zinco 0, que tem um potencial positivo e, portanto, padrão positivo, portanto, é espontânea. Tá ok? Outros eletrodos que podem ser utilizados como padrão de referência, além do eletrodo de hidrogênio, são, por exemplo, o eletrodo de prata cloreto de prata, que é esquematizado aqui na sequência. Esse eletrodo é formado por um fio de prata, tá ok? Em uma solução de KCl, que pode estar saturada ou com concentração variável, onde nós colocamos de 1 a 2 gotas de nitrato de prata. Nesse fio de prata nós fazemos um depósito de cloreto de prata, tá ok? E temos aqui um equilíbrio entre a prata e o cloreto de prata na superfície desse eletrodo. A reação, portanto, é cloreto de prata na fase sólida mais um elétron, formando prata sólida mais cloreto. Um outro eletrodo que pode ser utilizado como eletrodo de referência é o eletrodo de calomelano. Calomelano é um sal de mercúrio, o cloreto de mercúrio, tá ok? Representado aqui. Esse eletrodo de calomelano, então, também utiliza como eletrodo de suporte KCl e é formado por um tubo onde nós temos uma pasta de mercúrio e cloreto de mercúrio na presença de KCl saturado ou em concentração variável, tá ok? A reação, portanto, é cloreto de mercúrio mais 2 elétrons, formando mercúrio líquido, mais 2 íons cloreto. Eu destaquei aqui que as concentrações são variáveis, da concentração de KCl nesses eletrodos são variáveis. Isso porque o potencial padrão que esses eletrodos medem tanto dependerão da temperatura como da concentração de KCl neles. Por exemplo, eu posso ter um calomelano 0,1 mol por litro, um calomelano 3,5 mol por litro e um calomelano saturado. Ao passo que eu posso também ter um prata cloreto de prata 3,5 mol por litro e um prata cloreto de prata saturado. Observe que os potenciais padrão dele são variáveis, tanto com a concentração como com a temperatura. Geralmente se utiliza um eletrodo de prata cloreto de prata saturado, que vai ter a 25 graus Celsius, um potencial padrão em relação ao eletrodo de hidrogênio de mais ou menos 0,22 volts, tá ok? O calomelano a 25 graus Celsius, saturado, também vai ter um potencial aí em torno de 0,25 volts. Por fim, um outro eletrodo que pode ser utilizado como eletrodo de referência é o eletrodo combinado, que na prática mesmo é mais utilizado como eletrodo de pH. Ele tem esse nome porque esse eletrodo combinado, que é representado aqui, é como se fosse a junção de 2 eletrodos, ou seja, a combinação de 2 eletrodos. Um eletrodo de referência, que pode ser prata cloreto de prata ou calomelano, com um eletrodo de vidro, que também possui internamente um eletrodo de referência, que pode ser um eletrodo de prata cloreto de prata ou de calomelano. Ou seja, a representação esquemática das reações que ocorrem no eletrodo de vidro combinado é demonstrada a seguir. Ó. Nós temos aqui no primeiro momento um eletrodo de referência 1, um eletrodo saturado de calomelano, tá ok? Em equilíbrio com a minha solução do analito, nós temos na sequência uma membrana de vidro e um outro eletrodo de referência interno de prata cloreto de prata.
Na prática, esses eletrodos de vidro combinados são muito utilizados para a medida de pH. Esses pH-grâmetros que vocês já devem ter visto, empregam eletrodos de vidro combinados para medir o potencial hidrogeniônico de uma solução. Como atividade, nós temos aqui o questionário online número 5, onde vocês vão utilizar um fio de prata como depósito de cloreto de prata, Becker, sal de cloreto de potássio e uma ponte salina para desenhar esquematicamente um eletrodo de prata, cloreto de prata. Essa atividade online deve ser postada até as 23 horas e 55 minutos do dia 8 de novembro. Nós também temos aqui uma atividade de nível 3, que corresponde à postagem do exercício final do módulo 6. E essa postagem também tem aí como prazo final de entrega às 23 horas e 55 minutos do dia 8 de novembro. Tá ok? Para a próxima aula, nós continuaremos com a volumetria de oxirredução, parte 2, onde nós falaremos sobre a equação de Nernst, sobre o cálculo do potencial de meia célula usando os valores de potencial padrão, a construção de uma curva de titulação para a volumetria de oxirredução e a detecção do seu ponto final. Eu desejo então a todos uma ótima semana e nos vemos na próxima web aula.